da norma regulamentadora NR15, atividades e operações insalubres. Eu chamo aqui, então, o Dr. Jacques Cheric, que é engenheiro mecânico e de segurança de trabalho, foi diretor do Clube de Engenharia, vice-presidente do CONFIA, vice-presidente do CREA Rio de Janeiro, presidente da SOBES Nacional, presidente da ABPA, presidente da ABEST, conselheiro da FEBRAE, da qual eu também faço muito orgulho de participar. E chamo também conosco o Dr. Raimundo Montenegro. Dr. Raimundo é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, mestre em meio ambiente. Possui especialização em gestão de qualidade total e meio ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Perito em avaliações, membro do IBAP-CREA. Presidente fundador da AEST do Rio Grande do Norte. Professor convidado dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UNP e Estácio. Consultor técnico credenciado do IDEMA e IBAMA, número 151-7306. Consultor na área de segurança do trabalho em diversas empresas do Rio Grande do Norte. Então, é uma honra tê-los aqui. Vamos iniciar a nossa palestra. Desculpa pelo atraso e vamos que vamos. Muito obrigada. Bom, não consegui botar isso aqui no ouvido. Quem é que chamar meu netinho de 10 anos? Não precisa, não, vou falar. Alô? Está ouvindo? Eu não estou ouvindo, né? Mas não precisa, nós ouvimos. Ótimo. Queria agradecer aqui a presença de todos, especialmente aqui estou vendo dois colegas meus que foram conselheiros federais comigo, Delano e Beckman. Nós estivemos aqui no Confea juntos por 3 anos e hoje nós vamos conversar aqui, eu e Montenegro, um pouquinho sobre o anexo 3 da NR15. Mas antes eu queria fazer um pequeno histórico sobre o motivo da gente falar sobre isso. Todos nós sabemos que durante muitos anos nós tínhamos somente 28 normas regulamentadoras. E, de repente, começaram a surgir normas temáticas, ou normas que eles chamam normas específicas para algumas atividades. E, nesse momento, algumas normas começaram a se voltar para um segmento específico. E agora, em 2018, quando houve a mudança do governo, o Confea foi convidado a se reunir e produzir textos para a mudança de 6 NRs. Então, nós passamos quase que 2 anos, eu, Montenegro e mais uma colega nossa, Luciana Macedo, do Mato Grosso do Sul, e nessas reuniões nós produzimos textos de alteração de 6 NRs, que eu fico muito feliz que a grande maioria delas foram alteradas por propostas nossas. E a mais importante de todas foi a NR1 do PGR, surgiu dentro do Confea. Porque a vida inteira, ou durante 25 anos, equivocadamente, se achava que o PPRA era um instrumento de prevenção ou de redução dos riscos. O PPRA era um equívoco, porque só tratava de 3 riscos, físicos, químicos e biológicos. E aqui os especialistas sabem que os riscos físicos, químicos e biológicos são causadores de quê? Doenças. Ou seja, 90% dos benefícios previdenciários estavam fora do mapa, porque todo mundo só falava em PPRA.
Então, nós, lá do Confea, fomos em 3 ou 4 reuniões, Montenegro lembra bem disso, e conseguimos convencer os auditores fiscais de que a norma que tinha que sair com os 5 riscos, ergonômicos e mecânicos, que são responsáveis por 90% dos benefícios previdenciários, gente. Então, quando a gente pensa que o sistema Confea-CREA não tem importância muito grande, tem sim, gente. Nessa área de segurança, nós ajudamos a mexer na NR17, né? Trabalhamos muito com a NR17. NR10, praticamente toda a alteração da NR10 saiu lá dos bancos do Confea. Né? Eu não sou eletricista, mas eu me lembro dos eletricistas lá, fizemos muitas alterações. Então, eu queria dizer, teve uma pessoa aqui que citou o sistema como um sistema um pouco, vamos dizer assim, lento, e o conselheiro federal fez uma defesa muito bem feita do ritmo que existe dentro do nosso sistema. Antes de começar a minha palestra, eu queria dizer o seguinte, eu estou enrolando porque o pendrive já está instalado. Nós estamos falando aqui entre colegas, né? Todos aqui somos colegas. Então, o sistema Confea-CREA é de extrema importância. Se não fosse o sistema Confea-CREA, quem estaria falando aqui seria um estrangeiro. Todos os postos de trabalho que nós ocupamos hoje seriam ocupados por estrangeiros. Quem regula a profissão é o sistema que impede que profissionais que não sejam formados ou que não tenham a conversão dos seus diplomas feito aqui no Brasil possam exercer a nossa profissão, gente. Então, temos um pouquinho de lentidão, temos alguns equívocos, mas quem defende a nossa profissão, seja ela qual for, inclusive a dos engenheiros de segurança, é o sistema Confea-CREA. O engenheiro de segurança tem uma resolução 359 só para dizer o que nós podemos e devemos fazer, gente. Então, não vamos tão longe nas críticas ao sistema, porque se não fosse o sistema, nós estaríamos praticamente apertando parafusos e puxando o saco dos gringos para não perdermos nossos empregos, que hoje ocupamos de gerentes, chefes, supervisores e engenheiros em todo o cenário nacional. Então, vamos bem devagar. E aí surgiu, durante essa conversa com o Montenegro, ele falou, vamos fazer um seminário lá no Rio Grande do Norte ou no Rio de Janeiro, para falar desse novo anexo do anexo 3 da NR15. Isso é muito importante, eu acredito que aqui tem muita gente que é perito. Quem não é perito é assistente técnico. E esse anexo 3, ele mudou, ele revolucionou a forma de fazer o enquadramento dos trabalhadores que estão expostos ao calor. Na verdade, quando eu falo calor, eu falo de uma forma assim, vamos dizer assim, espontânea. Na verdade, não existe avaliação de calor. O que a norma exige é avaliação da sobrecarga térmica. Porque o calor existe, gente. Ninguém vai medir o calor do trabalhador de praia, o trabalhador da construção civil. Nós vamos medir o calor, ou o excesso do calor, que nós chamamos de sobrecarga térmica, aquilo que excede o que está no ambiente. Que esse é o objetivo da norma, dizer qual é o dano que um trabalhador pode sofrer por estar sendo exposto a uma sobrecarga térmica. Porque exposto ao ambiente, seja ele qual seja o calor, não é responsabilidade nossa de fazer a melhoria. A gente não consegue, o máximo é uma camisa de UV, ou um boné, óculos de sol, ou protetor solar. Mas quando a gente entra na norma, qual é o objetivo da norma? A gente saber qual é a sobrecarga térmica e qual é o limite da exposição para definir a jornada desse trabalhador. Qual é o mecanismo de proteção do trabalhador para a exposição ao calor? Ajustes administrativos, redução de jornada, repouso. Então, pode seguir, por favor. Poxa, o outro palestrante tinha um apontador, né? Vamos arranjar aqui um apontador. Aí, ó, viu? Já tem passado, Tiri. Aqui, pronto.
Então, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar dessa portaria aqui, número 1359, de dezembro de 2019. Lembrando que, praticamente no mês seguinte, começou a pandemia. Então, ainda não houve muito tempo da gente digerir todo esse processo, tá certo? Então, qual é o objetivo desse anexo? É estabelecer critérios para caracterizar atividades ou operações insalubres. Opa! Existe insalubridade por exposição ao calor? Sim. A exposição ao calor é quantitativa. Não pode chegar no ambiente e dizer, estava muito quente, estava muito calor. Tem que medir. Quando se trata de um agente quantitativo, ele é mensurável. E nós vamos ver, né, o professor Montenegro vai mostrar aqui os equipamentos que se utiliza para isso. Eu ou você? Eu? Pronto. Vai lá, Xerife. Bom, existem formas pelas quais se processam a troca de calor, né? Então, existe também um quarto processo que está ligado ao calor. Eu acho que passou um slide antes desse, não? Passou. Volta um. Eu volto aqui. Aqui. Pronto. Ainda bem que eu conheço a palestra toda, senão tem palestrante que chega aqui na hora que vai ler na hora a palestra, né? Eu já dei uma estudada antes. É um profissional. Então, as formas pelas quais se processa a troca do calor é condução, convecção e radiação. Então, são esses 3 meios que a gente estudou. Isso lá, no meu tempo, chamava-se primário e ginásio. Hoje tem outros nomes, né? Então, essas formas é que vão causar a sobrecarga no trabalhador. Não necessariamente precisa ter só a radiação, que é muito comum, né? Nós temos também a convecção e temos também a condução por contato. Então, um trabalhador que trabalha na frente de um forno, ele pode receber, dependendo, as 3 formas de sobrecarga térmica. Então, esses processos podem ocorrer devido à existência de fontes externas com temperaturas mais elevadas que a pele. Vamos entender o seguinte: para efeito de aposentadoria especial, ou seja, aquele tal de LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, a Previdência não aceita sobrecarga térmica se não tiver uma fonte artificial de calor. E agora, esta norma também veio corroborar com isso. Nós vamos ver aqui que se você não tiver uma sobrecarga por uma dessas fontes, você não atinge os limites mínimos para considerar a insalubridade. Não está complicado isso não, né? Neilson, está tranquilo? Agora não. Neilson é o nosso coordenador da Câmara de Engenharia de Segurança do Rio de Janeiro. Existe um quarto processo que está ligado ao calor latente, utilizado para mudança de estado. Exemplo, água em estado líquido para vapor, né? Bom, o que mais interessa para a gente aqui é essa palavra aqui, calor metabólico. Esse é o foco da nossa avaliação, porque ele é o calor produzido pelo conjunto das reações de quê? Do homem, quando ele recebe esse calor metabólico, aquele calor que vai alterar o seu metabolismo. Lembrando que antigamente que eu digo antes de 2019, não se utilizava essa expressão. Você tinha, eu vou mostrar aqui, quadros que dava a temperatura ambiente e o ritmo de trabalho, e pronto, você definia se o trabalhador estava ou não estava em ambiente insalubre. Agora não, agora você tem uma tabela de perda metabólica, onde você vai avaliar se realmente o calor está causando dano à saúde do trabalhador. Ou seja, a norma que não era muito técnica, passou a ser uma norma bem científica. Passou a aplicar conhecimentos científicos para dizer se realmente o trabalhador está sofrendo danos à sua saúde.
Como é que se mede isso? Se mede com um conjunto de 3 termômetros, né? Termômetro de bulbo seco, bulbo úmido e termômetro de globo. Quem mexe com isso já deve ter visto. Daqui a pouco vou mostrar uma foto desses brinquedinhos aqui. São instrumentos extremamente sensíveis. E tem um aparelho que já tem esses 3 instrumentos juntos. Nós medimos isso através de uma fórmula chamada IBUTG, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. Dessa maneira aqui, com as 2 equações. Quando você tem carga solar, e sem carga solar e com carga solar. O aparelho faz isso tudo sozinho, gente. Não precisa você... Eu, no meu tempo, quando eu comecei, tinha os 3 termômetros mesmo. O termômetro que você botava, tinha um outro que você botava o globo, e você ainda tinha que ficar rodando o termômetro para ver a umidade relativa do ar. E aí depois você sentava e fazia esses cálculos na caneta. Hoje o aparelhinho, você aperta lá uma tecla, ele te dá o resultado imediatamente. É tão sofisticado quanto o dosímetro de ruído. Calor tem que seguir os mesmos critérios, não é chegar no ambiente, tirar um termômetro de farmácia do bolso e dizer que tem calor. Pegar o celular, o meu celular tem termômetro. Tirar o celular e botar no termômetro e dizer que está quente ou está frio. Você tem que ver essas reações em relação ao bulbo seco, bulbo úmido e termômetro de globo. Que o termômetro de globo é radiação. É uma esfera de 6 polegadas que ele mede a radiação do ambiente. Eu ia falar solar, mas não necessariamente a radiação é somente solar. Bom, isso aqui é o que acabou. Aliás, eu só vou mostrar o que acabou. Quem vai mostrar a novidade é o Montenegro. Antigamente era assim, você ia lá no ambiente de trabalho, fazia uma medição e dizia, está acima de... Opa, apertei aqui. Você ia no ambiente de trabalho, fazia uma medição e dizia, o trabalho é moderado. Se tiver acima de 26,7, o trabalhador tem direito. No Rio de Janeiro, você tem 26,7 todos os dias. Então, qualquer avaliação de calor dava insalubridade. E eu ficava discutindo com todo mundo, com os juízes, né, nas audiências, nos laudos. Eu dizia, excelência, a cidade do Rio de Janeiro, para o trabalho moderado, é acima de 26,7. Normalmente, a gente tem 28 lá. Espírito Santo, cadê o pessoal do Espírito Santo? A senhora é de que estado? Rio Grande do Sul, alguns meses, né? Nem sempre. Então, era um equívoco. A norma, ela prejudicava não só os empreendedores, os peritos e a própria empresa, porque qualquer atividade que fosse considerada pesada, de trabalho contínuo, acima de 25 graus, pronto. Perito de baixa qualidade ia lá e dizia, exposição por temperatura acima de 25 graus. Existia e existe um segundo quadro, que é o que eu vou mostrar a seguir, que diz o seguinte, quando durante a jornada você exerce mais de uma atividade, você tem que fazer a média ponderada. E média ponderada de calor, quer ver como é que é? Tem uma pegadinha aqui. Quando você vai medir ruído, qual é a jornada para medir ruído? Quem sabe aí? Hein? Quantas horas? Hein? 8 horas? Então, ruído é 8 horas. Calor, a jornada é 1 hora. Então, o ciclo de trabalho para você fazer a medição de calor é 1 hora. Então, você pegava 30 minutos com uma exposição, outros 30 minutos com a outra exposição, fazia a média ponderada para ter o valor médio. Mas perito não queria fazer isso, ele é direto nesse quadro aqui. Qualquer atividade, ele via, trabalho contínuo, descansa isso, descansa aquilo, estabelecia o limite e pronto. Anos e anos nós brigando, inclusive no Confea, para que isso fosse alterado. Porque levava ao equívoco da verdadeira exposição do trabalhador, do verdadeiro dano que ele pode sofrer ou não.
que é o Montenegro vai mostrar o novo quadro. Eu vou mostrar agora o segundo quadro que deveria ter sido usado e que não era usado. Então, nessa nova na metodologia, quando você aplica a jornada de 60 minutos e você tem mais de uma atividade, vamos definir o que é mais de uma atividade. Nós estamos aqui nessa sala. Nós temos quantos grupos homogêneos de exposição? O que é grupo homogêneo de exposição? São grupos de pessoas que recebem a mesma sobrecarga térmica. Aqui, no caso, nós estamos falando de sobrecarga térmica. Então, já vou facilitar. Nós temos 2 grupos, na verdade, temos 3 grupos aqui. Eu estou achando aqui 3 grupos. Nós temos o grupo dos trabalhadores sentados, e olha que a temperatura da sala é a mesma. Nós temos o grupo dos trabalhadores que estão em pé, e temos o grupo do trabalhador, que sou eu, que está em pé, se movimentando e falando. Isto dá exposição diferenciada. Isso vai dar taxa metabólica diferente. E vinha aqui o perito de baixa qualidade, às vezes colega nosso, e dizia, trabalho contínuo, sala, temperatura do ambiente acima de 26,7, insalubridade para todo mundo. E aí eu tinha que me desdobrar para dizer, não, a palestra é 30 minutos, ou eu vou ficar em pé 30, vou descansar 15, para poder mostrar que não era linear a exposição, não era linear a sobrecarga, e isso tinha que ser ponderado para poder chegar num número razoável. Para acabar com isso tudo, surgiu a nova portaria. A nova portaria acabou com esses 2 quadros, tirou essa possibilidade da medição contínua e disse, toda medição agora tem que levar em consideração a perda metabólica. Então, vai entrar num quadro para definir qual é a verdadeira sobrecarga e o limite dessa sobrecarga para o trabalhador. Isso aqui não tem muita importância para vocês, não. Está aqui, ó. Esse quadro sempre existiu, gente. Então, se eu tivesse mais de um ambiente de trabalho, eu poderia usar esses limites, que estão aqui muito acima de 26,7, muito acima de 25, de acordo com a perda calórica desse trabalhador. Isso foi extinto. Toda essa legislação ultrapassada, que deu muita dor de cabeça por 25 anos, e nós entramos numa modernidade em 2019. Eu já vou terminar, Montenegro. Então, essa é a metodologia do cálculo, da média ponderada. Por que eu gosto de mostrar esses números? Para lembrar que engenharia de segurança é engenharia, gente. É matemática, é física, é química. Não é só legislação aplicada, como muita gente acha, não. Ah, engenheiro de segurança, pega lá NR. Não. Um cálculo de ruído, uma dosimetria de ruído, precisa até de integral, gente. Uma média ponderada dessa de calor, tem que saber fazer. E o que acontece? A grande maioria das pessoas não valoriza a nossa profissão, achando que a engenharia de segurança não tem essa perspectiva matemática, e física, e química, até o Idelano, que é nosso colega aqui, engenheiro civil, ele está começando a gostar da engenharia de segurança, porque ele está vendo que a gente trabalha bem profundamente, Idelano. Ô, Idelano, é difícil ensinar para um colega a fazer média ponderada. Está vendo? A média mais simples do mundo, né? Então, está aqui os nossos cálculos. Essas eram as tabelas antigas, como é que se fazia a interseção. E aqui vou dar um exemplo bem rápido de uma realidade minha, né? De um trabalho pericial que eu fiz. Eu sei de cabeça esse trabalho, não preciso eu ler aqui. Você tinha 2 ambientes de trabalho. Beber uma água aqui. Deixa que eu coloco. Deixa que eu coloco. Você tinha lá 2 ambientes de trabalho. Na verdade, aqui 3, né? Chocolate, central de açúcar e laboratório. Então, esse trabalhador, durante 60 minutos,
Ele tinha uma exposição de 40 minutos aqui, com uma sobrecarga de 220 quilocalorias. Na central de açúcar, 15 minutos, 175. E laboratório, 5 minutos, 175. Eu posso usar o quadro 2, eu podia usar, né? Porque eu tenho dois ambientes térmicos diferentes. 220 é diferente de 175. Por isso, eu fazia a média do setor. 40 vezes 220, 15, 175, 5 vezes 175, sobre 60, vai dar essa quilocaloria aqui. E aí eu entro naquele quadro que passou e eu encontro o limite de tolerância 29,85. Quando o perito chegou lá e falou, trabalho contínuo, 26,7. Eu falei, não, ele não se expõe 60 minutos de forma retilínea. Durante 1 hora ele faz essas 3 atividades, esta e esta. Então tem que ser média ponderada. Esse processo eu ganhei. Isso aqui é a fábrica que faz o famoso MM, aquela bolinha de chocolate muito boa. Eu fiz pelo menos uns 15 laudos lá para eles, não só nessa fábrica, mas em outras fábricas. Baseado na engenharia de segurança, gente. Nós não trabalhamos com suposições, nós não trabalhamos com ideias ou vontades, a gente trabalha com método, trabalhamos com informações técnicas científicas. Esse é o equipamento. E agora eu vou passar para o Montenegro, que ele vai mostrar o que é atualmente. Aquilo tudo que mudou, agora ficou bem mais fácil, graças às informações que nós levamos do método antigo para o método novo. Dá uma enrolada enquanto tu troca. Vai lá, vai dar uma enrolada. Alô, som. Boa tarde. Então, todos estão ouvindo? Então, eu creio que a maioria aqui não me conhece, mas já foi apresentado. Eu sou lá na verdade, não sou nem de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte. Moro em Natal já há bastante tempo, estou dando uma enrolada, enquanto ele também põe lá. Eu sou, na verdade, do Vale do Açu, a família Montenegro é lá do Vale do Açu. Bom, já percebemos, e creio que todos aqui perceberam, a complexidade desse anexo 13, desse anexo 3 que foi apresentado, devido às variáveis existentes no anexo, até pelo grande 10 minutos, meu Deus, pela grande variável que era o ser humano. Nós temos pessoas que têm comportamentos térmicos diferentes. Nós estamos falando de termodinâmica, gente. Tudo que foi falado aqui, já pagaram o fenômeno de transporte 2, trabalha com transferência de calor. Quando ele falou as formas de transferência de calor, que é condução, convecção, evaporação, que é uma perda de calor, através da evaporação, que está ligado diretamente com as velocidades lá nos ambientes de trabalho, né? Por isso que é limitado através da NR17, inclusive o item 17.8, que traz velocidade do ar a 0,75 metros por segundo. Por que ela limita essa velocidade a 0,75? Devido à perda de suor. Nós temos no nosso cérebro um termorregulador que regula a temperatura interna do nosso corpo. Seja ela caindo ou ela subindo, o termorregulador vai atuar. Se a temperatura sobe, ela abre as glândulas sudoríparas, determina através da tireoide que libere adrenalina e libera as glândulas sudoríparas que o suor vai aparecer e as correntes de ar, que tem um papel fundamental para baixar a temperatura do sangue. E se for baixa temperatura, e aí acontece o tremor, vem o tremor, e aí pode ter a convulsão, vem o desmaio, para evitar perda de calor. Então, quando o Xerique apresentou 3 quadros, gente, 3 quadros. O primeiro quadro, que ele falou do quadro 1, que era exatamente trabalho com descanso do próprio local de trabalho.
O quadro 2, ele apresentou o quadro 2, que era trabalho com descanso em outro local que seja na condição amena, né? Que não poderia ser um trabalho pesado e depois para moderado. Não, era trabalho pesado para leve, trabalho moderado para leve. Essa era a condição para você calcular o IBUTG médio e a taxa metabólica média. Para você, então, usar o quadro 2 ou usar o quadro 1. Essa era a condição. Ou seja, muito complexo. E mais complexo ainda o quadro 3, onde se classifica as atividades para se ver a taxa metabólica do gasto energético devido à atividade. Veja como a incerteza do IBUTG era tão alta que, na verdade, já havia, como há um clamor nosso, que trabalhamos e elaboramos todo dia, exclusivamente só em segurança do trabalho, um clamor para reformas nas nossas normas regulamentadoras. Por exemplo, se você tem ideia, só para ilustrar mais ainda, nós temos o quadro 1 do anexo 11 da NR15. Quem, por amor de Deus, aqui não clama por uma reforma? São 160 agentes químicos que estão lá com limite de tolerância, alguns que nem se aplica mais. Você pode até beber, que não tem problema. Pode ter contaminação por vias dérmicas ou por ingestão, que não tem problema. E agentes químicos que não estão sendo contemplados e que são até cancerígenos. É só consultar a CGH. Consulta a CGH que vão perceber a diferença estúpida. Nós estamos com um quadro 1 do anexo 11 desde 78. O mundo mudou, pelo amor de Deus, de lá para cá. Então, vou passar aqui porque é a mesma apresentação, a gente tentou fazer a mesma apresentação, mas teve... Bom, essas mudanças, na verdade, era um clamor da nossa profissão, era um clamor das câmaras de segurança, dos profissionais da área, e desde 2010, esse anexo 3, ele estava em estudo, devido à grande incerteza de quantificar a concentração da sobrecarga térmica. E nós estamos falando de conforto térmico, gente. Estamos falando de sobrecarga térmica. Se a gente for falar de conforto térmico, a gente tem que ir lá para a NR17, 17.8, com a nova versão da NR17, 17.8, trabalha sobre temperatura efetiva, que tem 3 variáveis: temperatura do bulbo seco, temperatura do bulbo úmido e velocidade do ar. E a velocidade do ar não podendo ser ultrapassada por 0,75 metros por segundo. Desculpa, estou ligeiro por causa do minuto aí. 0,75 metros por segundo. Não pode ser ultrapassada, até porque senão a perda de calor por evaporação é muito grande. E tem um detalhe, além dessas variáveis do ser humano, nós temos homens diferentes, com taxas metabólicas diferentes de homens, e mulheres que têm taxas metabólicas diferentes de homens. É só perceber que normalmente as mulheres não ficam de frente do climatizador. Elas procuram normalmente ficar no local mais separado. Isso é devido aos problemas hormonais. Os hormônios das mulheres é diferente dos hormônios dos homens. E a sensibilidade da mulher é sempre maior do que dos homens, em tudo, né, por sinal, né? Em tudo, em tudo. Aprende mais rápido, trabalha mais rápido. Nós somos lentos, muito lentos. Quando a gente pensa que vai chegar, elas já chegaram há muito tempo. Não, eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Né? Eu não tenho que dizer isso, que minha mulher está assistindo aí. E nordestina é diferente. Nordestina, quando chega em casa, ela está com a mão de pilão na mão. Né? Então, quem é nordestina aqui sabe que mulher valente, por isso que chama mulher valente, sim, senhor. Né? Não, mas não é isso. Mas vamos lá. Vamos voltar. Então, desde 2010 havia essa discussão, quando 2019, que começou a grande revisão, a grande retomada da revisão das normas. Então, o anexo 3, ele teve o consenso com a comissão tripartite
93% do conteúdo da 1359, 93% apenas, né? Quer dizer, foi bastante, mas o certo é que a partir de 2019 ela passou a entrar em vigor. E trazendo uma grande novidade, e é que a questão de sobrecarga térmica a trabalho a céu aberto não se aplicaria a esta portaria, a este anexo. Ele estaria contemplado lá no anexo 3 da NR9. Trabalho a céu aberto tem que estar contemplado lá, quantificado lá e adotado as medidas de controle. Não é que o trabalhador ficou desamparado, não. Questões é que o empregador ele é obrigado para o trabalho a céu aberto, é só ler o anexo 3 lá da NR9, ok? Bom, então a proposta foi elaborada, com relação a essa portaria, ela especificamente, ela traz a NH 06 como um parâmetro, né? Regulamenta a própria NH 06 quanto às metodologias de avaliação, quanto à altura do equipamento, que tipo de equipamento, questão de calibração, né? Calibração, ela é passe anual? Não está dizendo que é anual, não, gente. O fabricante é que define, ou se o aparelho apresentar algum defeito, alguma incoerência na leitura. Normalmente a gente tem esse costume, é anualmente. Eu comprei alguns equipamentos de empresas bem conceituadas, e a grande dificuldade que eu tive porque ele me fornecesse, né, a frequência, a periodicidade da calibração. Aí ele disse, anual. Eu digo, me prova cientificamente que anualmente eu tenho que fazer a calibração. Isso é um item importante. Você imaginou, você vai medir vibrações, o acelerômetro. Sabe quanto é que está custando uma calibração do acelerômetro? Pelo menos eu tenho mandado o meu. Mais de R$1.000, cara. E se você não tem demanda? Se você trabalha com uma empresa de transporte urbano, seja lá o que for, que você tem uma demanda constante, tudo bem, vale a pena. Mas se você não tem, é complicado. Eu vou trocar de mão porque eu tenho um problema de cervical, aí fico todo o tempo, é um problema na cervical de uma queda que eu tive. E era para operar, e no risco cirúrgico, que eu fui fazer para fazer a cirurgia da cervical, foi constatado uma lesão de tronco de coronária. Aí lá vai, no lugar de fazer a cervical, estava abrindo o peito, fazendo 3 mamários e uma cesárea. E uma mamária. Como é? Está tudo ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tranquilo? Então, não estou acabando, então vamos lá. Então, a NH 06, então, qual é o grande requisito? É determinação, as 3 sondas térmicas você já sabe de qual é salteado, né? O termômetro de globo são as ondas eletromagnéticas, captadas das ondas eletromagnéticas, né? Temperatura de bulbo natural, que não é o forçado, é o natural. O Xerique falou do psicômetro, que é aquele forçado, né? Esse do equipamento, ele é o natural, ou seja, é aquela condição do próprio ambiente, sem estar nada forçado, né? Então, essas 3 sondas térmicas são importantes, está definido. Ok, vou passar adiante os procedimentos quanto à conduta do avaliador, é importante, a forma, as taxas metabólicas, elas são definidas lá no quadro 2, do novo anexo, da portaria 1359, quadro 2. Desculpa. Obrigado, Emerson. O quadro 2 define as taxas metabólicas, ou seja, na classificação das atividades, você tem uma total diferença com relação ao quadro 3 do antigo anexo 3, você tem uma diferença grande, por quê? Porque lá você tem muita mais opção, e se você não tem aquela atividade classificada, pode ser por similaridade, até isso pode ser. Aí está explicando direitinho. Importante aqui, são caracterizadas como salubridades as atividades de operação realizadas nos ambientes fechados e com fonte artificial de calor, sempre que o IB ou TG médio ultrapasse os limites de tolerância da exposição ocupacional, não é? Como também a taxa de metabolismo
média ponderada quando você tem atividades diferentes. Não entendi. Ok. A classificação dessas atividades, na revisão do anexo, ela é de grau médio, se for insalubre é grau médio. Aqui nós temos o quadro 1, que são os limites de tolerância estabelecidos para definir os limites de tolerância, entendendo que essa condição aqui para os trabalhadores aclimatizados. Quando você tem trabalhadores não aclimatizados, você tem que ir lá no quadro 3 da NR9 e ver os procedimentos para a aclimatização desses trabalhadores. Tem uns procedimentos que são definidos, inclusive a própria portaria 359 foi que inseriu o anexo 3. Lá tem o anexo 1 e pula para o 3. O anexo 1 da NR9 trata de vibrações, VCI e VMB, e o anexo, não tem o anexo 2, ainda vai ter o anexo 2. O 3, que já existia, ele continuou sendo a questão de sobrecarga térmica. Então, nós temos aí taxa de metabolismo com seu limite de tolerância estabelecido. No caso de, primeiro exemplo, de 100 watts, o limite de tolerância estabelecido, permitido, é 33,7 IBUTG médio. Opa. Volta. O quadro 2, ele traz exatamente a situação na classificação das atividades, com assim, uma vasta situação que se aproxima mais da exposição do trabalhador, seja ele a questão de repouso, o metabolismo basal, seja na questão dele trabalho em pé, um trabalho estático, um trabalho dinâmico, se ele transportando carga, qual a velocidade que ele está percorrendo, ou seja, se ele está no percurso de 2 km por hora, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, o que é 6 km por hora? Na verdade, é aquela marcha atlética. Em média, né, 3 km por hora já é praticamente uma andada razoável. Bom, isso aí continua sendo o quadro 2. E aqui o exercício prático, só para vocês terem uma ideia, com relação a uma cozinha. Esse trabalhador aí, ele tem uma atividade no fogão, é um trabalho estático, o trabalho dele é estático, parado, com pouca movimentação e arraste. E transporta peso. Né? E aí está aqui a cozinha, uma cozinha de uma foto que peguei na internet. E aqui tem as condições de avaliação do meu equipamento. Eu vou trabalhar com 2 sondas térmicas, não é? Lembra-se disso. O anexo 3 não se aplica para trabalho a céu aberto. É para fontes de calor artificial, ou ambientes fechados com fontes de calor artificial. O TG, temperatura de globo, aquelas ondas eletromagnéticas que chegam no termômetro de globo, 33 graus. O TBN, temperatura de bulbo natural, 26,9, foi o que deu o equipamento. Isso está relacionado com a variável, essa temperatura, ela representa 70% do IBUTG. E aí, se eu tenho algum problema no ambiente de trabalho que dá uma sobrecarga térmica alta, primeira preocupação minha, qual é a velocidade do ar do ambiente? Como é que está se comportando as velocidades de ar nesse ambiente? Bom, uma vez identificado as sondas térmicas, agora eu vou calcular o meu IBUTG utilizando, olha lá, eu falei aqui, 0,7 TBN, quer dizer, 0,1, ali já dá uma diferença grande. 0,2 graus já dá uma diferença grande. Bom, calculado o IBUTG, agora eu vou classificar. No quadro 2, lembra? Quadro 1 é limite de tolerância. Quadro 2, eu estou tratando de classificação, eu tenho que classificar a atividade. Aí classifico trabalho moderado de levantar ou empurrar. E aqui tenho 349 watts, que é a taxa metabólica,
devido à atividade dele, o gasto energético que ele vai ter devido à sua atividade. Uma vez definido a taxa metabólica, eu volto para o quadro 1, ficou bem mais simples. Veja a complexidade. Antes era quadro 1 para trabalho com descanso no próprio local, quadro 2 com trabalho e descanso de outra atividade. Era uma complicação. E aí, quando você ia para o quadro 3, 6 situações para me classificar atividades. Agora não, no quadro 2 eu tenho um monte. E quando não tenho, eu posso fazer por similaridade. E aí, definir, olha, mas é 349, Raimundo. Por quê? Porque, então, eu defini em 353. Sabe por quê? Você pegar o item 7 ou 8 da NH09, eu não preciso interpolar. Que anteriormente, no anexo 3, eu tinha que fazer interpolação, seja usando o quadro 1 ou o quadro 2, eu tinha que interpolar. Aqui eu não preciso interpolar, é aquela mesma situação do ruído. Valores intermediários é o imediatamente superior, é o que está lá na NH06. Então, 353, com limite de tolerância, 27,4. O IBUTG, que eu quantifiquei, 28,73. A condição, ela é insalubre. Agora, eu tenho que tomar medidas de controle. É pagar a insalubridade? É uma questão de pagamento de insalubridade? Não é uma questão. Aqui é para eu tomar as medidas de controle, seja com barreiras, seja com rodízios de atividade, pegando o trabalhador, passando ele para uma atividade mais amena, quer dizer, fazer um trabalho, porque não há interesse, tenho certeza. Falo a vocês porque a gente tem um bom relacionamento com os auditores fiscais, eu acho que todos nós temos bons relacionamentos e sabemos o que o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele entende e o que ele pensa. Não é que pague insalubridade, ele quer que, na verdade, que não se pague insalubridade, mas se resolva o problema da exposição do trabalhador. É assim que eu percebo e é assim que eles dão prazos para isso, né? Bom, gente, desculpa pela rapidez, me desculpa pela rapidez, mas eu devolvo aqui à conselheira, né, que eu tive o prazer de conhecê-la. Obrigado, Maribondo. Parabéns, muito clarificantes, assim, clarearam muito esclarecedoras as duas falas. Temos 1 minuto para uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Desde sempre, desde o início? Por favor, se identifique. Opa, ligar. Tá ligar? Fala. Fábio, dá o meu microfone aqui para ele. Agora sim. Boa tarde, Neilson, sou engenheiro de segurança do trabalho. O Xerique fez aí a gentileza, né, de comentar durante a apresentação dele. E eu vou fazer a pergunta a ele, ainda que a sua parte seja a parte mais atual, em função de que no momento em que eu comentei, né, que não estava tão claro, foi pelo momento da palestra que me veio à mente, foi exatamente a diferença que ele mencionou do Rio de Janeiro ter temperaturas que normalmente já seriam temperaturas elevadas. Então, tirando a parte de trabalho externo, né, que ele comentou que está fora, a minha pergunta, Sheik, é o seguinte: você considerando, por exemplo, uma empresa, né, com 3 filiais, uma no sul, uma na região sudeste, uma na região norte, aonde um trabalhador desenvolve exatamente a mesma atividade e em turnos. O cálculo da média ponderada, ele vai harmonizar essas diferentes condições de trabalho para fins dos trabalhadores das mesmas condições, ou seja, o que você colocou como GH, que é o Grupo Abrangente de Risco? Bom, Neilson, estão ouvindo? Neilson, quando você for avaliar cada um dos ambientes, você vai entrar naquela fórmula do IBUTG sem sobrecarga externa, sem avaliação da parte externa. Então,
você vai ter o teu resultado de acordo com o teu ambiente. Vamos levar em consideração o seguinte, é muito complexa essa discussão se o clima externo vai influenciar no ambiente interno. Claro que influencia, não tem dúvida. Se você estiver na Bahia, você vai ter uma diferença, a mesma atividade do que no Rio Grande do Sul, aqui da nossa colega. O teu aparelho vai te dar essa avaliação e você vai entrar na perda metabólica para fazer o cálculo. A mesma função, em locais diferentes, você pode ter variações. Isso não é grupo homogêneo. Grupo homogêneo é dos trabalhadores daquele mesmo ambiente. Aí você está tratando de CNPJs diferentes, que provavelmente você poderá ter avaliações diferentes de acordo com o ambiente. E lembrando que nunca existe dois ambientes iguais. Então, se você tem uma fábrica num lugar e leva essa fábrica bem parecida para montar em outro lugar, você vai ter diferença. As máquinas podem ser mais antigas, a instalação pode ser diferente, você pode ter outras fontes artificiais de calor que vão alterar o teu ambiente. Por esse motivo é que não se aceita laudo emprestado. O que é o laudo emprestado? É quando você mede no ambiente e quer usar para outro em outro local. Isso você não pode usar. E eu acho que a sua pergunta procede, porque essa dúvida é uma dúvida muito comum. A mesma atividade com máquinas semelhantes pode dar exposições diferentes? Pode. Você vai ter um impacto, né? E eu costumo dar um exemplo bem clássico para resolver essa dúvida. Eu tinha um almoxarifado que trabalhava umas pessoas e não tinha nenhuma fonte artificial de calor. E aí o perito resolveu dizer que a fonte artificial de calor era o telhado do almoxarifado, porque o sol aquecia o telhado e o telhado irradiava calor. Então ele dizia, não, tem calor lá por conta do telhado. E aí nós fomos parar no juiz, eu fui fazer uma defesa ao vivo lá no juiz, e a brincadeira que eu fiz, e o juiz não gostou muito, foi o seguinte, eu falei, excelência, amanhã, sábado, o senhor quando for para Guarujá, fazer o seu churrasco lá na sua casa, o senhor propõe à sua esposa retirar o telhado da churrasqueira, porque o telhado da sua churrasqueira é que está gerando calor lá perto da sua churrasqueira. E o senhor propõe tirar o telhado para ver o que ela vai lhe dizer. Obviamente que todo mundo põe o telhado para quê? Para reduzir o calor, para refletir o calor, para evitar o calor. Então você não tem fonte artificial de calor. O telhado não é fonte artificial de calor. A fonte você tem que ter um ambiente que gere isso. Uma máquina, um forno, um equipamento. O telhado, pelo contrário, se você tirasse o telhado, a sobrecarga seria muito maior. Aí o juiz pegou essa minha fala, mandou para a Fundacentro, para consultar a Fundacentro. E aí passou lá um tempo, veio lá o parecer lá dizendo que o Jacques Chéric tem razão, o telhado nunca poderá ser uma fonte artificial de calor, porque ele é rebatedor do calor, né? Então é difícil a gente avaliar calor. Calor é tão complexo quanto o ruído. Pessoal, com o avançado da hora, eu agradeço e quero agora, então, entregar os certificados de participação ao Dr. Jacques Chéric, pela sua contribuição. Ao Dr. Raimundo Montenegro, pela sua contribuição. Esse aqui eu vou brindar a minha coordenadora.